final de 2016 para 2017 eu me separei. Daí eu voltei a morar em São Paulo com a minha filha, então já estava com a minha filha, estava com 2 anos e meio, e foi daí que realmente eu fui pro fundo do poço, porque eu voltei a morar em São Paulo. Como se tivesse regredido, né? Total, porque aí eu me separei e voltei a morar na casa do meu pai e da minha mãe, que eu lutei pra sair, né? Só que aí eu tava voltando com a minha filha, então levando mais uma mulher para aquela ambiência, para aquele ambiente, né? E eu era responsável, minha filha, querendo ou não, mais uma mulher que viveria aquele padrão de vida, um ciclo familiar. E eu não queria. Então, e eu tava toda fracassada, porque eu tava... O relacionamento que tinha acabado. Filha pequena, mãe solo. Profissão ainda indefinida. Profissão indefinida, porque design de sobrancelha, micropigmentação, não era uma profissão. E cheia de dívida, porque eu tinha dívida de antes do casamento de cartão de crédito, que eu não tinha pago. Então tinha mais de 100 mil e o meu carro tava com busca e apreensão. Ou seja, eu tava ferrada. Acabada ali, não tinha, sabe, não tinha ajuda financeira, não tinha um respiro, não tinha formação acadêmica. Todo mundo falava pra mim, mas você vai fazer sobrancelha? Sobrancelha não é profissão, sobrancelha não dá dinheiro, vai procurar um curso na faculdade. Vai fazer sobrancelha? Né? Que vergonha, isso nem é. E eu falei, meu, a única coisa que eu sei fazer, eu vou fazer. Eu não vou fazer o que as pessoas estão me pedindo, eu realmente vou fazer o que eu tô sentindo no meu coração. E foi daí que a intuição me guiou nesse momento, porque eu poderia ter ido pro mais fácil e voltar a trabalhar no restaurante, por exemplo. Mas não, eu quis ali porque eu queria uma jornada sozinha. Mas aí eu voltei a morar na casa dos meus pais naquela época, em 2017. E aí eu coloquei prazo, porque a gente geralmente coloca prazo para as nossas metas de conquistas, mas a gente não coloca prazo para o nosso sofrimento. E eu tava numa situação muito difícil ali no fundo do poço, e eu pensei, em 3 meses eu vou sair do fundo do poço. Pelo menos vou dar o meu primeiro passo, eu vou conseguir. E aí eu criei um plano na minha mente para conseguir sair e dar o primeiro passo, porque a maioria das pessoas, quando tem metas, elas têm metas tão gigantes que elas não conseguem enxergar o passo a passo, o caminho para chegar. Então eu comecei a colocar pequenas metas com prazo para eu construir a minha jornada. Então foi decisão, foi autorresponsabilidade. Porque ali no fundo do poço eu fiquei sozinha e eu falei, bom, ninguém vai me tirar daqui. E a maioria das pessoas que está numa situação difícil fica ou esperando alguém salvar ela ali, ou fica culpando o mundo pela sua situação. E aí ela não sai do lugar. Porque ela acha que o mundo é responsável pela situação difícil que ela está vivendo. Ai, porque a culpa é de não sei quem, ai, sabe, ai, muito mimimi. E não funciona. Ninguém sai do lugar se fazendo de vítima. E como é que foi essa mudança é que é um curto espaço de tempo. Como é que foi essa mudança em 3 meses? Total. Aí eu pensei, bom, olha o plano na minha cabeça. Eu não tenho nome, meu nome tava sujo. E eu queria alugar um apartamento pra mim e pra minha filha, mesmo uma kitnet pequenininha. Eu falei, bom, eu preciso juntar dinheiro. Então, peguei uma maca e comecei a atender na casa das clientes aqui em São Paulo. Como o meu trabalho já estava um pouco conhecido no interior, e eu tava usando as redes sociais para me desabafar um pouco, porque eu acho que eu fiquei sozinha, e eu usei a rede social muito como amiga. E sem medo de expor vulnerabilidade, né? Então eu comecei a falar com a audiência, eu comecei a ter clientes aqui em São Paulo que queriam fazer trabalho comigo. Então eu comecei a ir na casa delas e juntar o dinheiro. E na época que eu vim morar aqui em São Paulo, eu já estava cobrando R$800, por exemplo. Então era um custo que eu tinha só o meu material, e ir na casa da cliente e fui juntando o meu dinheiro. Juntei dinheiro suficiente para alugar um apartamento por 3 meses e uma salinha comercial e a escola. Então eu lembro que na minha cabeça eu tinha que ter dinheiro para 3 meses de conforto garantidos para a escola dela, para o apartamento pequeno que eu tinha achado, pequenininho, e para minha salinha comercial. Então eu tinha um custo ali por mês de R$8.000, juntando os 3. Vezes 3, 16, 24. Então eu tinha que ter esse dinheiro garantido para eu sair de casa com segurança. Sabe? Olha só a cabeça. Aí você juntou o dinheiro. Aí eu juntei dinheiro e saí de casa e aluguei. Só que ali foi meu grito de liberdade. Porque assim, não importa o momento que a gente tá, como a gente recomeça, pequenininho, o importante é dar o primeiro passo. E é comprovado que dar o primeiro passo, sair da inércia, é muito mais difícil do que continuar a jornada. Então foi uma coisa que eu falei, eu não tenho mais nada a perder. Quando você não tem nada... É agora ou nunca. Você não tem medo de perder mais nada, porque você já não tem mesmo. Eu tinha sido exposta, porque eu saí do interior porque eu tinha traído meu ex-marido. E eu falo isso numa boa hoje, porque eu já me curei, já me resolvi com esse passado. E entendi que os meus erros não me definem.
Então eu saí de lá exposta porque todo mundo ficou sabendo, minha família, as dívidas. Então eu não tinha mais o que perder. Vergonha? Vergonha do quê? Hoje eu nem ligo porque as pessoas falam, porque eu já passei por tanta coisa que não me definiu, que hoje eu sei muito bem quem eu sou e não deixo a opinião alheia me definir de forma nenhuma. Então eu me curei ali dos meus erros. Foi muito uma cura interna para eu realmente, sabe, explodir como alma, propósito, alinhamento, abundância. Foi muito isso. Daí eu comecei a construir a empresa devagarzinho, dia após dia na minha salinha. Então eu fui montando maca, montando material, atendendo os clientes. Eu recebia, eu agendava, eu fazia a venda, eu fazia o cafezinho, era tudo. E eu fingia que tinha um monte de colaborador já.